O que eu quero perguntar aqui agora é, ouvindo o professor e sabendo como essa dinâmica de perpetuação de poder acontece, o ingrediente principal me foi trazido aqui, casamento, né? Eu não consigo deixar de pensar em casamento arranjado. Sim. Isso ainda existe na elite brasileira, flagrantemente arranjado. Você escuta, você vai ter que casar com fulano, e você, fulaninha, é com o Beltrano. Como acontece isso? Vai. Sim, não é pelos depoimentos. O casamento, ele é formar uma aliança. Não quer dizer que vai ser a vida sentimental e sexual do casal. Às vezes é completamente dissociada. O casamento é para produzir herdeiros e heranças. Como também eu já ouvi, às vezes antes da criança nascer, já definiram a candidatura da criança para um cargo da família. Já batiza Batiza o nome, já sabendo que ele, Tá quando bom. tiver 18, 20 anos, e olha, às vezes Brasil. tendo pais, avós e bisavós, quem foram e vão casando entre si, a chance de se eleger é elevadíssima, que entram redes sociais, políticas, dinheiro. Então, o jovem, você vai ser eleito para isso que a família precisa, necessita. É tudo muito grave, tudo muito esquisito, mas aí eu vou juntando o Lé com o Cré e as outras perguntas vão surgindo. Então, desde sempre, a gente é dominado social, política, economicamente, pela mesma meia dúzia de famílias. E o professor está me dizendo que dentro dessa elite tem, inclusive, casamento arranjado, no século XXI. Se é meia dúzia de famílias e tem casamento arranjado, então tem primo casando com primo, professor, para me governar e não dividir o poder? Às vezes até mesmo uma endogamia que se aproxima. Em alguns estados brasileiros, aí tem a dispensa de consanguinidade. É até fácil de ver, porque a Igreja Católica, as famílias tradicionais não mudam de religião. Tem a dispensa de consanguinidade. No passado, Álvaro, tinha até o fenômeno tio casar com sobrinha, que é uma dispensa do núncio papal. A gente tem documentos que mostram isso. E é uma rede de interesse. Um conjunto pequeno de famílias da classe dominante dominam o empresariado, grandes fortunas, dominam grandes propriedades rurais e urbanas, têm grande influência no poder executivo, legislativo, judiciário, tribunais, grande mídia, estão presentes em vários campos e eles têm um circuito social do poder e do dinheiro que não é o circuito de alguém de classe média, mesmo classe média alta, e muito menos a classe trabalhadora. Tem muita gente aqui em Curitiba, eu entrevistei, que às vezes nunca andaram de ônibus na vida. Fala, professor, só tive que andar de ônibus quando eu visitei Londres, turismo, porque lá era aquele double deck, ônibus 2 andares, eu fui andar para ver. Nunca tinha andado de ônibus em Curitiba, porque o motorista, o mordomo levam, ainda mais uma sociedade que a violência, como você falou, a criminalidade, que é um fenômeno derivado da grande desigualdade, essa brutalidade, esta dinâmica criminal, ela é perigosa para quem tem muito dinheiro e vive com medo de assalto, de sequestro, tudo isso que nós sabemos. Então, é uma lógica social específica, tem que ser pesquisada, investigada, estudada e principalmente divulgada para novos interessados, para saberem qual é a lógica da concentração de renda e poder no Brasil, para não chamar urubu de meu louro. Maravilha, esse foi o professor Ricardo Costa. O professor mencionou uma obra dele ali, que é O Silêncio dos Vencedores. Essa está ali na nossa biblioteca em algum lugar. Para quem quiser conhecer, o pessoal de todo o Brasil aí que está ouvindo a gente, né, a obra do professor Ricardo, qual que é um bom ponto de partida? O Ricardo pesquisa genealogia na política, para você que está chegando agora. Isso, nós temos sites com obras, artigos, livros inteiros gratuitos. Um pelo meu nome, Ricardo Costa de Oliveira, é o site academia.edu. Você pode baixar muitos materiais, são 30 anos de quilometragem de pesquisa. Outro também espaço importante é a nossa revista do Núcleo de Estudos Paranaenses, Universidade Federal do Paraná, revista NEP. Tem muito artigo, resenha, discussões críticas sobre nepotismo, instituições, famílias, ricos. E o que é muito importante, Álvaro, a gente sempre está aberto
para novas contribuições e colaborações. Todo o Brasil, porque às vezes é aquilo, o professor deu uma palestra e não falou em tal família, porque é de tal partido. Não dá tempo de falar de todas. Claro. Da mesma maneira, não dá tempo de falar de tudo no Brasil. É um imenso programa de pesquisa, mas tem que seguir essa epistemologia, que é a lógica da filosofia da ciência. Procurar família, procurar as gerações, a genealogia, procurar o poder, a instituição, que quem é rico só é rico porque domina o Estado. O Estado atende aos interesses da classe dominante. E detalhar cientificamente todos esses fenômenos. Muito obrigado, professor Ricardo, pela conversa. Para você que acompanhou ao vivo, pegou pela metade, né? Chegou aqui agora há pouco no final, isso fica disponível, esse vídeo fica disponível aqui no canal, tá? Com o mesmo título, tá? Só acessar ali, você vai assistir desde o comecinho, tranquilo. E ao longo da semana a gente separa aqui os trechos e vai postando também os subtópicos aí que a gente ouviu vários, né, cara? Quem são as famílias mais poderosas, o papel do casamento, como o nepotismo e essa concentração de poder em determinadas famílias afeta a gente no cotidiano. Então a gente vai soltando isso de maneira específica ao longo da semana. Quero agradecer a todo mundo que participou. Teobaldo, vamos dar mais uma chance à saideira desse chat. Escolhe bem pra gente uma coisa que você tenha gostado aí, nosso querido Teobaldo no Clube do Fim. Aê! Bora lá, meu jovem amigo, o que você nos recomenda aí do seu cardápio? Sobre a questão da base seus casamentos, Harvester Nebulosa trouxe. Até nisso são parecidos com suas contrapartes feudais. Tá. Dá a impressão que não muda muita coisa aqui, né? E Rodrigo Pereira Isso é legal. Falou sobre lembrar da estrutura de uma família aristocrática. Era necessário colocar um filho em cada braço dos poderes ali. O primeiro herdava a liderança, o segundo virava militar, o terceiro padre... E assim vai. Essas colocações são bem legais. Muito obrigado, Teobaldo. Sabe por quê? Porque a fala do professor Ricardo faz a gente perceber que a gente está num mundo, numa sociedade muito menos sofisticada, muito menos moderna do que a gente imagina. Então, você viu ali os termos, né? Sim. Hein? Ligações feudais, nobreza. Fica parecendo que a gente está no século XVII. O que mudou do feudalismo para esse capitalismo tardio do século XXI? Se chama Antigo Regime. É um livro do Arno Maier, A Força da Tradição, que o Arno Maier ele tinha a tese que a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial foram muito mais fenômenos do antigo regime, dessa antiga sociedade europeia, do que da modernidade. É uma chave de leitura que eu uso desde a minha tese de doutorado para o Brasil. O antigo regime, que no Brasil era o senhoriato escravista, que a gente recupera pelas genealogias familiares a continuidade e a sua permanência no poder, no Estado, na economia, nos tribunais até hoje. E os casamentos, muito bem apontado. Eu adoro quando a gente pode ler em uma revista tipo Antiga Caras, colunas sociais, blogs da internet de alto luxo, quando eles descrevem os casamentos, quem casou com quem estava convidado, quem foi padrinho, que ali está a rede social e política da classe dominante. E os mais protegidos não sai nada, Álvaro. Às vezes eu sei por outras fontes, você pode, às vezes, consultar outros sites ou informantes. Whistleblower, aquele que assopra dando uma informação estratégica. Exatamente. Casou quem com quem. Aí você vai entender. E pela internet você não encontra nada. E, às vezes, usando os sites jurídicos, inclusive Juiz Brasil, CNPJ de quem é quem, eles mandam apagar, mas volta depois. E aí a gente vai compondo esse grande mosaico da classe dominante, dos mais ricos. Isso precisa ser feito em cada estado do Brasil, que é um volume muito grande de informações. Como nós fazemos muito aqui, Paraná, Santa Catarina, às vezes um colega pesquisador ou um movimento social precisa fazer no Acre, Roraima,
no Amapá, é sempre família política, porque Amapá, o Columbre, o cara era presidente do Senado, uma família política, e aí a gente vai mapeando que o Brasil é o mesmo, a mesma lógica, estrutura social e política. Precisamos estudar genealogias, o antigo regime, os casamentos e saber quem é quem para a ciência e cidadania. Muito proveitosa a conversa, professor Ricardo. Muito obrigado por ter vindo até aqui, viu? Nossa grande satisfação poder contribuir. Teve dificuldade para achar nosso estúdio secreto tranquilo, aqui, não? Pode tirar agora, né? Pode. Muito obrigado, professor Ricardo Oliveira. De novo, essa live fica disponível para você aqui no YouTube. Eu me despeço aqui, quero mandar um beijo aí para todo mundo do chat que está indo na sequência aí para o Galãs Feios. Leva um beijo lá para os nossos colegas, um especial para o nosso querido Helder, esse cronista do absurdo brasileiro. Obrigado, tá, gente? Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, Teobaldo. Fui, valeu!